Bom dia, boa tarde, sétimo ano. Vamos lá. Pessoal, só para a gente entender melhor essa bagaça chamada Brasil, né? Que muitas vezes as pessoas perguntam para que diabo acaba de estudar isso. Ou seja, é para entender, certo? Como muitas pessoas no Brasil, ou poucas pessoas no Brasil, têm muito dinheiro, têm muito poder, ou têm muita terra. Entendeu? Muita gente não sabe da onde vem todo, né, esse poder financeiro, territorial, político, influência, etc. Vamos lá. Bom, esse negócio aqui tem a ver, certo? Quando os doidos vinham pra cá, eu digo doido porque a viagem pra cá pro Brasil não era nada fácil, certo? A gente pensa que os caras vieram de lá, né? Outro pensa que os caras vieram de lá de boa. Não! Os caras vinham num barco, tempestades, onda, correntes assassinas, muitos caras morriam, muitos caras comiam rato, bebia água do mar, endoidava, tomava cachaça, via sereia, pulava no mar, morria. Uma desgraça. Fora que, muitas vezes, o cara lá em cima tava meio doido, né? Ou tinha tomado muito vinho, ou passando fome, né? Geralmente gritava, né? Terra à vista! Aí o cara lá de baixo dizia, água à vista! Aí ele, terra à vista! Aí, água à vista! Bom, era sempre a esperança que alguma coisa acontecesse, né? Mas enfim, chegaram aqui, 1500, já pularam, tal, fizeram contato com os índios, beleza, tal, amizade, mas assim, né? Aquela amizade falciane, digamos assim, né? Ou seja, vê só, a princípio, pessoal, Portugal tinha o Brasil, certo, como uma ilha gigante cheia de mato, que eles podiam pegar alguma coisa aqui, né? Ou areia da praia, ou pedra, enfim. Né? Que tinha um bando de doido que andava pelado, que eles não esperavam encontrar a gente aqui, mas acabaram encontrando e tal, beleza, tá certo? A princípio, certo? A coroa não tinha muito interesse, né, no Brasil, certo? Essa questão do lançamento dos caras ou se lançarem ao mar era para conseguir especiarias, metais preciosos, novas terras e novos cristãos, beleza? Lembram lá no Renascimento? Depois do Renascimento, reforma contra reforma, beleza? Assim, professor, o que tem a ver? O negócio não é ganhar grana, né? Conseguir coisas para fabricar coisas, para vender essas coisas, para ganhar muito dinheiro com isso. Sim, é. Ou seja, estamos no mercantilismo pré-capitalista, né? No metalismo também, procura de ir, enfim, né? Coisa para ficar mais rico e mais poderoso, certo? Mas a princípio a religião, ou seja, para os povos que estavam aqui, para outros povos que os portugueses viessem a achar, ou espanhóis, ou ingleses, ou holandeses, servia para quê? Para deixar os caras mais relax, para que eles aceitassem melhor a administração daqueles caras aqui. Ou seja, como é que se mata um homem de dentro para fora? Ou seja, você acaba, primeiro, costumes, né? Depois, sua religião e seus hábitos cotidianos. Ou seja, você muda a língua, ou obriga o cara a mudar a língua, entre outro monte de coisas, certo? Vamos embora. Então, fora isso, a questão aqui também é, certo? Os cabas só tava, a princípio, o desinteresse dos caras, digamos, era, entre aspas, né, compreensível, aceitável, não era um monte de mata aqui, pá, e pronto, certo? Mas o seguinte é, certo? Com o tempo, os caras dizem, rapaz, parece que o negócio aqui é bom, viu? Só é, tem umas madeiras boas ali, dá pra gente fazer um negócio, que no caso é o pau-brasil, né? Que foi tão explorado que praticamente foi extinto aqui, certo? Assim, haja vista que, ó, é ser professor, mas
Depois não apareceu ouro, sim, mas lá pra frente, certo? Beleza? Daqui a um bom tempinho, certo? Daqui a uns 50, 100 anos lá pra frente, tá certo? Então, voltando ao seguinte, certo? Outra coisa que você tem que saber, ou seja, o Brasil, você olha no mapa, certo? Você olha no mapa, divide. Ali onde fica o estado do Amazonas, Acre e tal, aquele negócio todo, certo? Aquela parte ali era da Espanha. A outra parte para cá, certo? Portugal ficou com a parte litorânea, certo? Aquela partezinha ali massa, umas praias, solzão, de boa. Ou seja, os caras deram uma de malandro, mas os espanhóis não tinham muito esse olhão, beleza, aqui não, tá certo? Então daí foi carimbado, assinado o Tratado de Tordesilhas. Ou seja, uns 300 léguas para lá, 300 léguas para cá, beleza? Olha, tu mexe para lá, certo? E tu mexe para cá, certo? Após está combinado, certo, entre nós, beleza? E os espanhóis, está bem, hombre, tranquilo? Vamos, certo? Para que vocês se derem uma orientadinha, ó, essa parte aqui, certo? Fora de Cabral, certo? Ainda teve expedições exploratórias. O cara dá uma cafungada, procurar bagaceira aqui, o que é que tinha, o que é que não tinha, quando os caras acharam as madeiras e tal, o pau-brasil, blá 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 blá. E as expedições guarda-costas, certo? Mas espera aí, que eu vou logo mostrar para vocês se orientarem no livro, tirar as dúvidas das atividades, não tá endoidando em casa. Professor, li, não entendi, Jesus Cristo, meu Deus do céu, tá endoidando em casa, tá? Veja só o seguinte, a de Gaspar Lemos, beleza? Além de, como é que se diz, investigar, ver o que é que realmente tinha, se tinha alguma coisa de valor aqui, né? Logicamente, agora para o Brasil, etc e tal, certo? Eles vieram também, né, trazer alimentos, resgate, algumas coisas, algumas cartas de Portugal, certo? Para Cabral, que estava aqui, beleza? Aqui, ó, a expedição de Gonçalves Coelho, que no caso a gente já está partindo para umas expedições guarda-costas. Espera aí que daqui a pouco eu digo de nada é isso, tá certo? E tinha um cara chamado, para a gente não esquecer, beleza, pessoal? Américo Vespúcio. Esse cara era responsável por reportar a Portugal, né, através das cartas, né, que demoravam 3 meses, 6 meses para chegar lá. Para tu ter uma ideia. A internet na época era discada, digamos ainda, viu? Ah, bom, enfim. Então, como eu tinha dito antes, que Portugal não tinha desinteresse, porque ele mandava as cartas para lá dizendo que aqui não tinha, só tinha pau. Pau, mato, lagartixa, cobra, cebola roxa. Beleza? Então, aí os caras. Então, pois, vamos só pegar a madeira. Com essa expedição de Gonçalves com ele também, os caras começaram a organizar umas feitorias, uns negócios, uma microempresa aqui, tudo organizadinho, com os numerozinhos, etc. Tá, para guardar o pau-brasil, para mandar para Portugal. Beleza, tá certo? Ó, passando para a página aqui 178 e 179, a gente vê as expedições guarda-costas de Cristóvão Jacques, certo? E também as missões guarda-costas de Martim Afonso de Souza, um em 1516 e a outra em 1530. Essas missões aqui, pessoal, certo? Como, veja só, como acontecem as coisas, certo? Não tem aquela música do rapaz lá da Bahia chamado Caetano Veloso, quando a gente ama, claro que a gente cuida. Pronto. Se não cuidar, brother, a galera leva. Se tu não cuida, alguém vai cuidar, alguém vai ver, atribuir valor àquela coisa, àquela terra, àquela casa, àquela bicicleta, aquele negócio que você não dá valor. Tá certo? Então, essas missões aí, a responsabilidade dela era o quê? Era
vinha aqui ver quem estava por aqui, o que é que queria, o que é que estava fazendo, rondando por aqui. Porque, lógico, quem estava de olhão aqui no Brasil, certo? Simples. Então, os espanhóis já estavam aqui, o tratado estava de boa, mas os caras não estavam lá concordando essas coisas todas. Quem não concordava? Os franceses, holandeses e ingleses. Pra você ter uma ideia. Então, os caras, rapaz, então os caras patrulhavam, cuidavam daqui. Quem tava doido para vir para cá, primeiramente são os franceses, que inclusive eles até fizeram expedições aqui, passaram tempo aqui, certo? Vai pulando para cá para a página. Só um parêntese, tá certo? Nós tivemos as expedições aqui para reorganizar as coisas. No governo de Martim Afonso de Souza, eu lembrei agora, chegou uma carta de Portugal, beleza? O cara lá no zap, de boa, tal. Chegou lá. É o quê? Vixe, mais trabalho. Chegou o quê? Seguinte, a mensagem aqui, os caras agora iam ter que organizar a bagaça. Não era só pra estar aqui de rolê. Não era só pra estar pegando o pau Brasil. Era só pra estar conversando com ele, ou estar com a cara pra cima. Iam ter que organizar um negócio aqui. Então, daí vem um negócio que vocês já ouviram falar em algum lugar, ou que eu já falei, as capitanias hereditárias. Ou seja, o cara... Sim, professor, capitania, os cabas são capitão, é o que? Vamos estar exército aqui? Não, a questão é, certo? Esse negócio aí eram os caras chamados donatários, ou seja, uma galera lá que ou já estava aqui ou vinha de Portugal para organizar a bagaça aqui. Ou seja, esses donatários, eu chegava para você e lhe dava, olha, tome isso aqui, essa terra você vai tomar de conta, certo? E um quinto do que você produziu você manda para Portugal. Beleza, uns 20%, às vezes era até mais. Você manda para lá. E por que hereditárias? Porque esses caras cuidavam de pedaços de terra gigantescos, certo? E eram passados de pai para filho. Essas eram as capitanias. Por isso, capitanias hereditárias. Entenderam? Ah, professor, olha, rapaz, os caras estavam ricos, né? Rico não. Os caras iam ter que, olha, meu filho, te vira, vai ter que fazer estrada, vai ter que fazer plantio, vai ter que fundar vilas, estradas, vai ter que organizar, cara. Tu vai ter que organizar isso aí. Isso aí tem que ficar organizado, beleza? Isso é vai ser uma colônia portuguesa. Eu quero isso aí no grau, certo? Aí... Isso é minha cola, pessoal. Beleza? O quadro aqui é só para eu me orientar, tá certo? Então, bem, vamos para frente. Eu já falei de inglês, francês, expansão, fé, cristão, tal, certo? E a presença dos jesuítas aqui que eu tinha esquecido, eu estava olhando aqui, né, só para me lembrar, para não esquecer, porque às vezes aí eu leio, estudo e tal, aí já veio dar um tereco-teco. Tá certo? Então daí começa esse processo das capitanias hereditárias, os caras organizando aquele negócio todo, só que daí tem um problema, para o vídeo não ficar com 3 dias de duração. O que é que acontece? Certo? A partir desse momento aí que se organiza essas capitanias, né? Inclusive com essas capitanias é que a cidade de São Vicente e outra cidade que eu esqueci o nome agora, que no caso São Vicente é aquela monstro, aquela megalópole chamada São Paulo, né? Hoje em dia. Então daí os caras plantam pra cá, negociam com o índio, conversam com o índio, que era através do escambo, da troca de coisas, né? Tipo, você trocava um lápis desse por um molde de pau-brasil, que
correspondia, vamos dar exemplo, ao tamanho do bairro onde tu vive. E inclusive era até engraçado que os índios achavam que os portugueses eram meio demente, meio burro. Por conta que eles não entendiam por que eles queriam tanta madeira, tanta coisa, levar tanta coisa para lá. Beleza? Pra você ver como é engraçado. Bom, voltando. Então, antes de eu passar aqui para os governos gerais, vou só dar uma lidazinha assim, porque eu falando, pode ser que vocês não entendam, que esqueçam ou não achem, certo? Aqui nessa página aqui, ó, tem esse desenho dessa terra aí, ó, marronzinha, tá certo? É o desenho do começo das cidades, certo? Pessoal, o que é que os caras tinham que fazer? Os donatários, administrar as capitanias, a gente já sabe, certo? Doar as 6 Marias, ou seja, eu esqueci, perdão, certo? Ou seja, eram lotes onde não se desenvolviam atividades agrícolas, certo? Dá um pacão, um palito, toma de conta, te vira para lá, se der certo, se não deu, beleza. Fundar vilas, eu já falei, organizar a justiça e o exército local, gerenciar todo o funcionamento, escravizar até 24 indígenas, né? Que isso é normal, escravizar aí. E não é gente, né? Depois que os jesuítas vieram aqui para catequizar os caras, né? Enfim, da educação, ensinar a língua, etc e tal, né? Que não deu muito certo, daqui para frente vocês vão ver que a escravidão indígena não deu jeito, porque os caras ou morria, ou fugia, ou se escondia, e era um inferno. Que todo tipo de doença os caras trouxeram para cá. Acho que eu já falei isso para vocês, se não falei, estou falando. Bom, então isso daqui até que estava andando, só que não estava dando certo. Aí você vai, poxa, professor, por quê? Os caras não estavam abrindo estradas, fundando vilas? É porque tu não sabe o que aconteceu. Olha, o velho desvio de verba, o dinheiro vai para ali, o cara ganhava 100, dizia que tinha ganhado 30. Então, ou seja, só uma negação de imposto, né? Será que acontece isso hoje em dia? Hein? Voltando. Então, no o governador geral, que inclusive o governo geral que depois da capitania ser na Bahia se mudou para o Rio de Janeiro, certo? Por exemplo, deixa eu ler aqui as obrigações dos caras. Governo geral era combater o comércio ilegal do pau-brasil. Ó, os caras desviavam, uma dar 3 toras para lá e ficava com 10. Uma grana, certo? Criar vilas, isso aí você já sabe. Fundar engenhos, né? De cana-de-açúcar, que ia ser agora, né, uma próxima cultura que ia render muita grana. Participar das relações entre indígenas e portugueses, né? Que era briga direta, certo? Bom, assim, só para ficar registrado, o nome dos caras que administravam aqui, certo? Ou seja, era o governador Mó, responsável pela aplicação da justiça, o provedor Mó, que tinha responsabilidade de finanças, e o capitão Mó, que tinha a função de defender os limites, as fronteiras de um canto para o outro e tal, aquele negócio todo. Tá certo? Com isso, a gente chega a mais alguns caras, né, que chegaram aqui para administrar essa bagaça chamada Brasil. Professor, por que o senhor fala bagaça, professor? País tão bonito e tal, aquele negócio. Como o Pero Vaz de Caminha dizia, né, que não existia tremores nem ventos, né, que não existia malassombros aqui, que era uma terra linda, que era o jardim do Éden, um dos lugares mais belos que eles já viram, né, e realmente é, né, ou era, ou, enfim, né, certo? Outro cara foi um cara chamado Tomé de Souza,
outro cara, Duarte da Costa, e outro cara chamado Men de Sá, certo? Esses caras também foram grandes governadores que organizaram determinadas coisas aqui. Por exemplo, Tomé de Souza, ele foi responsável, inclusive, por essa questão do açúcar, por abrir a primeira escola aqui, e entre outras cositas. Duarte da Costa ficava responsável também para observar e ver o que acontecia aqui, referente à vinda de franceses, os holandeses que estavam rodeando por aqui e tal, certo? Deixa eu dar só uma lidinha para vocês entenderem aqui. Por exemplo, dois anos depois, a invasão era consolidada com a chegada de reforços comandados por Buis-Comte de novos contingentes. Essa parte que eu estou dizendo aqui. Lembra que os franceses estavam doidos para vir para cá? É isso aqui, viu? Aí, no caso, a aliança dos franceses com os nativos tamoios, que organizaram a Confederação dos Tamoios, governou Duarte da Costa, chegou ao fim de 1558, marcado por problemas envolvendo a mão de obra indígena e a igreja, protetora destes, e ainda problema com a invasão francesa. Duarte da Costa foi substituído por Mendes Sá, que depois botou os cabas tudo para correr, tá certo? Aí quando os caras botaram os franceses para correr e tal, o cara, rapaz, que bagunça da desgraça, vamos ter que organizar isto aqui. Então, o que é que a gente faz? Então, a gente vai dividir o governo aqui, né, que isso de 1578, 1568 e até 1621, ou seja, separou-se entre o governo do norte, que é a Bahia, e o governo geral do Rio de Janeiro, certo? Que inclusive, e depois, né, lá para outro estado, que hoje é o Maranhão, os caras inclusive até dividiram entre duas partes, né? Maranhão do Sul, Maranhão do Norte. E com o tempo, né, para mudar o nome, para deixar mais bonito, os caras colocaram um nome aqui de Vice-Reino de Portugal. Ou seja, é só um nome para práticas antigas, para o que os caras estavam fazendo, iam vir a fazer na administração deste espetacular breve país, né? Ou, né, no caso, a colônia portuguesa, certo? Desde já que fique claro, certo? A colonização, essa colonização brasileira foi diferente da americana, certo? Ou seja, nossa colonização foi exploratória. E digo até meio que tardia. Os caras só vieram descobrir o que realmente as coisas, o que o Brasil era, um tempo depois. Ou seja, se eles tivessem bobeado, hoje nós poderíamos ser um país com dupla linguagem. A gente podia falar francês e português, ou francês e espanhol, ou holandês e português, ou português com holandês, com francês, com o espanhol. Bom, é um negócio meio doido. Mas a gente passou por pouco. Mas não foi só esse único momento que a gente, digamos, foi invadido, né? Daqui para frente, ainda tem muitas revoltas. A França voltou para cá de novo. A Holanda também. Inglaterra também. Muita gente enriqueceu com muita coisa daqui. Nesse período mercantilista, pré-capitalista. Certo, pessoal? Então, espero que tenha dado uma luz aí. Beleza. Abraço e saudade. Certo? Bom, só um momento para eu ver se eu não esqueci nada. Esqueci. Pessoal, vocês dão uma olhadinha nessas páginas aqui,
certo? No caso, essas páginas 191, que às vezes eles têm dicas, resumos e algumas coisas que não foi falada no assunto ou que eles querem acrescentar. Beleza? Agora fui. Tchau. Acabou. Beijo.